Pessoal, esse aqui é o quarto vídeo da série LDB Comentada. Nesses vídeos nós comentamos cada artigo, cada parágrafo, cada inciso da LDB. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, clique aqui no card que você vai ser direcionado a eles. É importante que você veja na sequência. Sem mais delongas, vamos para o curso. Título 5. Dos níveis e modalidades de educação e ensino. Capítulo 2, Educação Básica. Nós vamos tratar a seção da educação infantil e do ensino fundamental nesse vídeo. Artigo 29. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e social, complementando a ação da família e da comunidade. Esse artigo ele foi alterado em 2013 também, e ele tira de até 6 anos para 5 anos. Então há uma redução porque o ensino fundamental ele começa um pouco antes com essa alteração de 2013. Veja que a função da educação infantil é contemplar as ações básicas de formação daquele educando, lá no início da sua formação, complementando as funções da família, complementando a função da família. Então ela tem um papel bem claro. O artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então veja, educação infantil de 0 a 5 anos. De 0 a 3 anos, ou seja, 0, 1, 2, 3 anos, pode ser oferecida em creches ou entidades equivalentes, a CMEIs, o MEIs, enfim. Até 3 anos, creche. Pré-escola, que aí já faz parte da educação básica e é uma obrigação da família levar essa criança, de 4 a 5 anos. Veja o inciso 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então aqui já não há mais aquela confusão que nós vimos no artigo 21, no vídeo anterior, porque todos esses dois artigos eles foram alterados em 2013, então aqui a lei está bastante clara. Educação infantil de 0 a 5 anos, creche de 0 a 3, pré-escola de 4 a 5. Então está bastante claro a organização da educação infantil para nós. Então tome cuidado na hora da sua prova, se você está se preparando para um concurso, porque eles podem te confundir com esses artigos. Considere o que está escrito na lei e não a interpretação. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Essa também é uma redação de 2013. Veja o inciso 1º. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, as regras comuns que gerem a educação infantil, ela prevê que a avaliação ela deve ser feita mediante acompanhamento do registro das atividades. Não pode ter o objetivo de promoção. Então, o educando vai com 4 anos para a pré-escola, chega aos 5, ele automaticamente vai ser promovido para o ensino fundamental, porque não tem função de promoção, não pode ser retido o nosso aluno aqui. Inciso 2º, carga horária mínima anual de 800 horas, 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então veja que a grafia é um pouco diferente, porque o trabalho é educacional. Nesses 200 dias, creio eu, por minha interpretação, pode entrar, por exemplo, os tempos para planejamento, para adequação da escola. Não é efetivo trabalho escolar, que a grafia anterior era essa. Então, creio que aqui é possível que haja uma interpretação diversa. Entretanto, o que diz a lei é 800 horas e 200 dias. É isso que a lei diz também para a educação infantil, igualzinho para o ensino fundamental. O ensino médio mudou um pouco. Inciso 3º. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias. Inciso 3º. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então a lei aqui já estabelece quantas horas a criança permanecerá na
creche ou na pré-escola. Se for um tempo parcial, 4 horas. Se for o tempo integral, 7 horas. Inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então veja, não tem critério de promoção para o ensino fundamental, mas é exigido do aluno que ele tenha uma frequência mínima de 60%. Não sei o que isso implicaria, o aluno que não tem esse 60% de frequência. Sinceramente, não sei o que implicaria com ele. Provavelmente a família seria acionada no conselho tutelar. Provavelmente, mas na prática eu não sei como funciona. Artigo 5º. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nossos amigos e amigas que atuam na educação infantil estão acostumados no redigir relatórios de desenvolvimento dessas crianças, que são os documentos muitas vezes exigidos para ir para outra escola. O comum é que tenha esse relatório. Pessoal, como vocês viram, a educação infantil ela não tem muitos artigos, mas são artigos que podem ser cobrados de distintas formas que nos levarão a incorrer em erro. Tome cuidado, faça a leitura desses artigos, clica aqui na descrição que você vai encontrar um link para a letra da lei, lá no site do Planalto, leia esse artigo, lembre-se dele, de todas as falas, porque ele com certeza será um artigo muito cobrado em futuros concursos, principalmente para concursos de professores e educadores infantis. Pessoal, agora nós vamos tratar da seção 3, o ensino fundamental. O ensino fundamental começa a ser descrito pela LDB a partir do artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos. Olha a duração de 9 anos. Gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Então, essa também é uma grafia nova, ela foi feita em 2006 e ela garante um ensino fundamental de 9 anos. Além disso, ele começa aos 6 anos e não mais aos 7, como era. Tanto é que a educação infantil ela é do 0 aos 5 anos. Nós vamos garantir a formação básica daquele estudante, daquele aluno, daquele cidadão, mediante, inciso 1º, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura. Então, desenvolvimento da capacidade de aprender é a primeira coisa. Ele tem que aprender como se aprende. E isso vai se dar pelo pleno domínio da leitura. Então, o aluno, ao cursar o ensino fundamental, ele tem que ser capaz de ler com domínio. Domínio da escrita e do cálculo. Então, isso é básico para o nosso aluno. Ele tem que saber ler, escrever e calcular. Ele tem que dominar isso para que ele possa aprender as outras ciências. Isso é o mínimo. Inciso 2º. A compreensão do ambiente natural e social, o sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então aqui nós já estamos descrevendo cada miudeza da lei. Veja, ele tem que compreender o ambiente natural, o ambiente social, então ele tem que compreender as ciências da natureza e as ciências humanas. Ele tem que entender o nosso sistema político. Ele tem que dominar as tecnologias que estão ali empregadas nessa sociedade. Além disso, ele tem que adquirir os valores em que se fundamenta a nossa sociedade. Inciso 3º, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores. O inciso 4º, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então esses aqui são garantias da qualidade, garantias do que o aluno tem que ser capaz ao final do ensino fundamental. A capacidade de aprendizagem, criando habilidades, principalmente em atitudes e valores. Além disso, ele tem que fortalecer o vínculo da família. Além de fortalecer o vínculo da família, que já é garantido lá no início da LDB, lá no primeiro vídeo,
onde diz que a escola, quando fala da incumbência dos centros educacionais, tem que criar os vínculos, fortalecer os vínculos entre família e escola, tem que fortalecer esse vínculo e ainda tem que criar conhecimentos ligados à solidariedade humana. Ele tem que sair mais solidário, ele tem que sair um cidadão solidário e ter como base a tolerância recíproca entre todas as pessoas. Veja que não é uma tarefa fácil. Parágrafo 1º. É facultado aos centros de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então é facultado, é direito, pode dividir o ensino fundamental em ciclos ou em qualquer outra forma de arranjamento da distribuição ali do que é necessário que o aluno aprenda durante os 9 anos. Mas o ciclo, em um parágrafo específico, é permitido. Se a gente voltar lá no início da LDB, também a gente vai ver todas as maneiras que o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior pode ser dividida, mas o ciclo aqui é específico. Ao que me parece, é uma intencionalidade do legislador em permitir isso. Ou seja, ao que me parece, o legislador tende ao trabalho em ciclos de desenvolvimento. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série, o que é o mais comum, primeira série, segunda série, terceira série, podem adotar o ensino fundamental, o regime de progressão continuada. No ensino fundamental, o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, o ensino fundamental ele pode incluir a progressão continuada, que consiste em o aluno que não adquiriu todas as habilidades e competências que ele deveria para aquele ano ou para aquele ciclo, ele vai para o próximo e terá atividades para retomar aquilo que ele não conseguiu adquirir no ciclo anterior, mas ele vai ter a sua promoção continuada, ele não vai ser retido. Para alguns isso é algo positivo, para outros é negativo, depende do seu sistema de ensino, mas isso pode ser definido por ele. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, aos indígenas pode utilizar a sua língua materna, mas a todos os demais tem que ser em língua portuguesa. Não se pode ministrar o ensino fundamental em outra língua. É o caso de algumas comunidades do sul do país que falam comumente, por exemplo, o alemão. Nesses lugares não se pode ter uma escola de ensino fundamental que seja ministrada em alemão. A língua obrigatória é o português. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Só para completar o que foi ensinado ou em situações emergenciais como em catástrofes, por exemplo, onde as escolas foram destruídas. Mas nesse caso também a infraestrutura provavelmente também foi destruída. Então é meio complicado essa situação. A educação à distância, ela é somente permitida em casos emergenciais ou para complementar aquilo que foi trabalhado na escola. Não pode ser substituído o professor, por exemplo, por videoaulas como vocês estão tendo agora. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdos que tratem dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o tão famoso ECA, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Foi incluído pela Lei 11.525 de 2007. Essa inclusão desse parágrafo 5º, ele vem garantir que os nossos educandos saibam dos seus direitos. E o conhecimento dos seus direitos lhe permitirão, na teoria, que eles sejam exigidos e garantidos. Por isso, há necessidade de se trabalhar o ECA nas escolas e deve-se dar material didático apropriado para esse trabalho. Parágrafo 6º.
O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Foi incluído pela Lei 12.472 de 2011. Os símbolos nacionais, bandeira, hino, brasão, também é um conteúdo que deve ser estudado, porque tem caído nas provas muito por esse inciso, por esse parágrafo, perdão, que nos obriga a trabalhar como um tema transversal no ensino fundamental os símbolos nacionais. É importante que vocês vejam isso. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo, ou seja, vedada qualquer forma de pregar a religião, de fazer campanha, de fazer pregação, de tentar convencer o outro de seguir a sua religião. Isso é proibido. Mas ela é de matrícula facultativa e deve ser oferecida a todos e faz parte da educação básica e deve respeitar a diversidade religiosa do nosso país. Ou seja, deve trabalhar todas as religiões de uma forma respeitosa. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Então, cabe aos sistemas de ensino regular o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e quem vai ensinar. Essa admissão seria os concursos públicos. Na esfera pública, é a única forma que o professor pode acessar ao trabalho público. Nós vamos ver que lá no final da LDB tem um artigo que não deixa isso tão claro, mas que foi alterado também há pouco. Mas um outro acaba permitindo. Nós vamos ver isso mais precisamente nos próximos vídeos, não percam. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, cabe aos sistemas de ensino ouvir as entidades ali religiosas para definir o que vai ser ensinado. E de preferência mais diverso possível, uma vez que a gente tem que respeitar a diversidade de religiões do nosso país, ouvindo todas as matrizes religiosas, não só as cristãs. Artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Pelo menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, o artigo 34 garante pelo menos 4 horas de trabalho efetivo com o aluno na escola, e isso deve ser progressivamente ampliado, ou seja, de pouquinho em pouquinho tem que aumentar esse tempo de permanência do aluno na escola. Seria a implementação da escola em tempo integral. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino noturno não precisa ter efetivamente 4 horas de trabalho escolar, pode ter um pouco menos, uma vez que o ensino noturno deve atender às necessidades do educando trabalhador. Se ele não tem condições de chegar em determinado horário para dar 4 horas, tem que se criar uma outra estratégia, por exemplo, reduzindo a quantidade mínima de hora semanal ou diária. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino, progressivamente em tempo integral, como nós já havíamos dito. Pessoal, o ensino fundamental, então, ele é descrito por esses artigos. Como vocês viram, não são muitos artigos. Quando a gente for trabalhar o ensino médio, vocês vão ver a discrepância da forma de descrever isso, que é uma das críticas que a nossa LDB sofre. Nós nos preocupamos principalmente com os níveis mais avançados do ensino e esquecemos da base, e isso acaba criando graves problemas. Nós, professores, sabemos que um aluno bem formado na base, desde a educação infantil, ensino fundamental, quando ele chega ao ensino médio ou ao ensino superior, ele chega muito bem formado e conseguirá atingir todas as suas demandas. Mas, infelizmente, até a legislação que nós temos, que determina, que cria diretrizes para a educação básica e para a educação como um todo no nosso país,
ela acaba negligenciando e dando mais atenção a outros níveis da educação. Mas não se esqueçam que esse nosso estudo ele é principalmente direcionado ao estudante que vai pleitear um concurso público. Então você deve se ater à lei, não se esqueça disso. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários alguns links de atividades sobre a LDB até o ponto que nós já trabalhamos. Não se esqueçam de fazer, deixem nos comentários as suas dúvidas que eu vou tentar responder. Espero que tenha ajudado, espero que esse vídeo possa te ajudar a ter uma aprovação em um concurso público. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Vai aparecer o próximo aqui do lado, se não aparecer porque ainda não foi feito, mas em breve será. Fiquem com Deus, até uma próxima.